Pessoal, uma ótima noite, tá? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai estar falando da aula 8, acessibilidade e suas ferramentas educacionais. Esse vai ser, eu acho que, um dos últimos temas teóricos que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Depois, na próxima semana, está previsto para que a gente esteja aula, mas a gente já poderia, inclusive, ter um recesso, tá certo? E já na primeira semana a gente retorna, e aí a gente retorna discutindo temas práticos sobre software educativo, sobre o seu uso, e a gente vai trabalhar ações práticas, tá certo? Nesse momento, eu já estou tendo várias pessoas entrando ainda na sala, tá certo? E a ideia da gente começar, vamos dizer assim, falando sobre acessibilidade, suas ferramentas, né? Porque a gente vai estar terminando os temas teóricos, tá bom? No SIGA, eu deixei já disponibilizado a aula 8, tá? As aulas que que deixei disponibilizada são as mais importantes, tá? Vamos colocar fórum em quase todas elas, tá certo? E as aulas que ocorreram durante o momento em que eu tive que estar ausente devido à morte da minha mãe, tá? Eu também vou ver se tem algum material que o pessoal pudesse me passar naquele momento, tá certo? Então, de antemão, a gente vai fechar hoje um módulo teórico. Falo para vocês que daqui a pouco minha cunhada vai passar aqui em casa para pegar um garrafão de água, né? Que ela está indo com a namorada dela para o interior, né? E vai pegar a chave da chácara aqui. Então, ela vai pegar aqui em casa e eu tenho aula amanhã cedo. Vou ter que preparar a aula hoje à noite, tudo mais. Então, eu vou pedir para vocês para poder me liberar uns 5 minutinhos para resolver isso, tá? Então, no mais, são essas as questões que nós temos, né? Eu estou trabalhando ainda uma outra disciplina que é desenvolvimento cognitivo e computadores, que é uma optativa, né? E está sendo muito interessante as discussões que estamos tendo, tá? Tanto é que eu estou, como se diz, refletindo sobre a prática dessa disciplina para colocar outros temas, porque essa disciplina foi criada nos anos 90 e em 2009 eu dei essa disciplina e depois que dei essa disciplina paramos de dá-la, né? E eu agora estou pensando em retomar essa disciplina mesmo para valer, para que em todo semestre a gente tenha uma discussão como nós trabalhamos com as tecnologias digitais, tá? Então, eu já faço esse convite para que vocês possam participar delas, e eu queria saber se a gente fazia o recesso a partir de hoje ou se nós fazíamos a partir da próxima semana, tá? Então, para isso, eu preciso contar com a votação de vocês, tá? Aquela ideia do contrato didático, a gente precisa refazer e eu coloco para mim, para vocês, isso como uma proposta, que pode ser votada sim ou não, né? Então, eu daria uma aula a mais na próxima aula, tá? Mas agora, como estamos terminando a parte prática da disciplina, eu gostaria de saber de vocês. Se vocês votam favoravelmente para a gente, a partir da semana que vem, a gente começar o nosso recesso, tá? Ou se não. Então,
eu gostaria de dar 5 minutinhos para vocês votarem a proposta 1, que é a minha proposta. Proposta é 1. Votar para iniciar o recesso na próxima semana, tá? Se a gente votar para a próxima semana, na sexta-feira que vem, nós não teremos aula, tá? Então, eu vou deixar, são 19h07, 7, 8, 9, 10, 11. Então, às 19h11, eu retorno e vocês votam sim ou não, tá? Então, agora é com vocês. Então, gente, vocês são favoráveis à proposta 1? A proposta 1 é para que a gente comece o recesso na semana que vem. Semana que vem não teríamos mais aula esse ano, e daí voltaríamos na primeira semana, tá? Depois das festas. Tá certo? Então, quem votar pela proposta 1 estaria votando nesse sentido. Tudo bem, Gabriela? Então, vamos lá, aqui já temos aqui várias pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até agora, 6 pessoas votaram para a proposta 1. Tá? A proposta 1, a partir da próxima semana, teríamos o recesso, e esta seria a última aula de 2021. Aí voltaríamos em 2022, na primeira semana. Ok, proposta 1, ok. Ok. Ó, temos já mais. Então, eu voto pela proposta 1 por um motivo. Porque estou cansado, eu estou na estafa, sabe? Estou cansado mesmo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, então, eu tenho ganho a proposta 1. Então, a partir da próxima semana, nós não teremos aula desse ano, e a gente volta só depois do recesso que nós teremos para o Natal e Ano Novo. Tá certo? Então, semana que vem, não teremos aula, e nós já estamos considerando o recesso. Tá bom? Então, hoje, estou terminando o último tópico teórico, na aula 8, acessibilidade e suas ferramentas educacionais, tá? Então, a gente já começa discutindo a coisa a partir dessa fotografia. Eu considero que uma imagem, às vezes, pode falar por 1000 palavras, né? E aqui, por exemplo, o que seria a acessibilidade, né? Quais as questões que estão envolvidas nessa fotografia, tá? Como que funciona atualmente? E quais são os desafios que a gente tem?
Então, o que seria acessibilidade no caso dessa foto? Muita gente talvez diria seria a gente substituir a escada por uma rampa. Mas será que uma rampa numa inclinação como essa seria acessível? Tá? Como que funciona atualmente a discussão sobre acessibilidade? Tá? Quais seriam os desafios? Tá? Projetar uma solução que não seja só a retirada da escada, mas que seja uma solução que dê um acesso adequado, tá? A um cadeirante. Esse é um desafio aqui. Mas, no fundo, o que seria acessibilidade? Eu já ouvi, eu já li agora as pessoas dizendo que seria colocar um elevador, e eu concordo. Tá? E quando a gente fala de acessibilidade, diz respeito às condições de alcance e possibilidades. Diz respeito também à autonomia e à segurança. Tá? E a acessibilidade é para quem? Pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, tá? Então, digamos que você temporariamente está com uma mobilidade reduzida devido a um acidente, você feriu o teu braço, tá? Quebrou o braço, ou está momentaneamente numa situação temporária com mobilidade reduzida, tá? Pessoas com diferentes condições financeiras, socioculturais e educacionais. Geralmente, nós também perguntamos quem são as pessoas, tá? Pessoas com deficiência, pessoas neuroatípicas, tá? Como uma pessoa que pode estar com síndrome de Down, não é uma pessoa necessariamente deficiente, é uma pessoa neuroatípica, tá? Quando nós falamos de situações neuroatípicas, nós estamos envolvendo diversas questões, tá? Como os autistas, tá? Estamos falando com pessoas que tenham dificuldade de processar a cognição, dificuldade muitas vezes da fala, dificuldade de visualização devido a condições atípicas neurológicas, tá? Por exemplo, pessoas que veem uma cor só, né? Pessoas em situação de pobreza ou vulnerabilidade, pessoas com baixa escolaridade e ou analfabetismo, pessoas com 60 anos ou mais, que são consideradas pessoas idosas. E agora, com a Covid, nós temos um espectro até maior de pessoas. Tá? Crianças, quando não estão sendo atendidas na linha da pobreza, tá? Então, passam a entrar neste hall. Tá? Quando um adulto e uma pessoa idosa não têm as condições sociais devidamente atendidas, tá? Então, eu creio que até esse conceito, o conceito atual de acessibilidade, ele vai ter que ser modificado depois da Covid, tá certo? Diante de tantos casos que a gente, tá? E a acessibilidade e a informática na educação, tá? Basicamente, a gente sempre observa os acessos às pessoas, seja o acesso ao laboratório de informática educativa, seja o acesso ao computador ou software educativo,
seja acesso ao software livre acessível, tá? Então, basicamente, a gente vê essas condições, tá certo? A gente vê essas condições que estão mencionadas aqui, tá? O cadeirante, a pessoa que precisa, por questão de visão, trabalhar com braille, a pessoa com visão reduzida, tá? A pessoa com audição reduzida, a pessoa que necessita se comunicar em libras, tá? E a pessoa que precisa do acesso a software livre, tá? Então, esses são casos típicos de acessibilidade, tá? Alguma pergunta, gente? Alguma questão que vocês queiram levantar? Tá? Hoje, eu, inclusive, vi uma situação estranha quando eu tive num prédio no PC hoje, né? E havia uma pessoa que estava com a perna machucada ou quebrada, sei, e estava com duas amuletas e a pessoa não conseguia apertar o botão de um elevador. Eu fui lá, apertei o botão para a pessoa, né? E vi uma situação de dificuldade de acessibilidade devido à condição da pessoa. Daí eu perguntei, como que foi que aconteceu esse acidente, né? A pessoa falou, eu torci o pé. Então, uma simples torcida de pé pode ser suficiente para a pessoa ficar temporariamente numa situação em que precise do acesso a pessoas, tá? Então, são casos que ocorrem, tá? Aqui, basicamente, a gente está usando o gráfico de Euler-Venn, né? Que mostra, vamos dizer, o conjunto dos excluídos e temos o conjunto dos espaços físicos e virtuais e as condições de bem-estar social. E aqui nós temos a interseção entre esses dois conjuntos e, mediante esse processo, temos ainda uma acessibilidade como direito para todos, tá? Ainda desejável. Não é ainda perfeita essa acessibilidade, tá? A pessoa não ter acesso pode ser algo questionável e a gente precisa pensar sobre o acesso às pessoas. Espera-se que os alunos participem de todas as atividades da escola com o uso do computador nos laboratórios, tá? Pois a informática apresenta-se como um importante recurso inserido nas escolas públicas e particulares. Segundo Armando Valente, em 1991, ele disse: o computador pode ser um grande aliado no processo de ensino e aprendizagem, tá? De estudantes com necessidades educacionais especiais, porque dispõe de recursos como animação, som, imagem, efeitos especiais que superam as possibilidades didáticas e metodológicas tradicionais, tornando o material didático e os conteúdos mais interessantes e atrativos aos alunos. A acessibilidade está relacionada no acesso à utilização do computador, tornar esta máquina mais amigável e uma interessante ferramenta de caráter educacional, comunicativo, informativo, de trabalho e inserção social. As tecnologias digitais de informação e comunicação têm contribuído
para a independência, autonomia e inclusão social da pessoa com necessidades educacionais especiais, seja como sistemas auxiliares ou próteses para comunicação, sendo utilizados sistemas alternativos e aumentativos de comunicação, que muitas vezes constituem-se formas ímpares de comunicação. Tá? Então, esses sistemas auxiliares ou prótese para comunicação pode ser o sistema de substituição de voz, e pessoas que têm câncer no pescoço utilizam para poder falar, tá? Mas também existem próteses, tá? Ortopédicas, que podem substituir um braço, podem substituir uma perna, também são sistemas auxiliares e que exigem o aprendizado do uso. Sistemas de controle do ambiente, automação das atividades da vida diária, sistemas ou ferramentas de aprendizagem e meios de inserção no mundo do trabalho profissional. Tá? As tecnologias assistivas caracterizam-se por qualquer ferramenta ou recurso utilizado com a finalidade de proporcionar uma maior independência e autonomia para as pessoas com necessidades educacionais especiais, seja por meio de suplemento, manutenção ou devolução de suas capacidades funcionais. Tá? Os softwares especiais de acessibilidade são aqueles programas originados a partir das necessidades especiais de uma pessoa com deficiência, elaborados e construídos com a finalidade de viabilizar a interação dela com a máquina. Exemplo disso, o DOS-Vox, tá? E o Virtual Vision, softwares para deficientes visuais e físicos, sintetizadores de voz, que substituem a voz, opções de acessibilidade do Windows, tá? Teclas de atalho, autotexto, autocorreção do Microsoft Word, tradutores do Google, Deep Learning, tá? Entre outros. Isso quem fala é Mello em 2013. Tá? Formação de professores. Diante do que foi exposto, as tecnologias digitais de informação e comunicação podem contribuir como tecnologias assistivas para ajudar o professor no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Dessa forma, é importante enfatizar que nos cursos de capacitação de professor, a disseminação desses conhecimentos, tanto nas áreas de informática educativa, como nas capacitações de professores, de um modo geral, se considera a inclusão e a inserção dos laboratórios de informática nas escolas como fenômenos que estão gradativamente sendo incorporados nas mesmas. Tá? Um outro aspecto é que, para cada pessoa poder usufruir do potencial da informática, profissionais de computação devem conhecer estratégias e meios para propor soluções que sejam flexíveis, amplamente utilizáveis, alternativas que promovem a autonomia da pessoa com deficiência em uma série de atividades diárias. Por outro lado, profissionais de educação precisam conhecer como tirar proveito dessas flexibilidades e dos recursos especialmente desenvolvidos para promover as capacidades e as habilidades de estudante com deficiência. Tá? Não basta o professor participar dos cursos de capacitação
e formação para a tecnologia. É preciso que ele se aproprie desse conhecimento e junte aos conhecimentos que já possui para poder fazer a sua transposição didática. Tá? Em outras palavras, o professor ele precisa se apropriar da tecnologia. Tá? Um exemplo, sistemas que possibilitam apenas o uso do mouse restringe a operação por usuários que têm a motricidade fina pouco desenvolvidas, tá? Pessoas que não conseguem segurar o mouse, tá? Ou que não possam tirar proveito da percepção visual, ou seja, do movimento dos olhos, para apontar objetos na tela do computador. Instruções apresentadas apenas na modalidade escrita da língua portuguesa podem impedir seu entendimento por pessoas não alfabetizadas ou dificultar para quem não a tenha como sua primeira língua. O uso de imagens e sites sem texto alternativo impede que o cego ele venha a acessar as informações que vem. Então, na internet, nós precisamos do texto, nós precisamos ter os elementos gráficos de cada texto e precisamos ter também o áudio e a audiodescrição. Recursos de informática são indispensáveis. A inclusão social de estudantes em condições socioeconômicas vulneráveis podem contribuir para a participação efetiva do estudante com deficiência no ensino regular. E é responsabilidade daqueles que delimitam requisitos e dos que desenvolvem software promover características em sistemas computacionais para uso humano que o tornem suficientemente flexíveis para sua adoção por uma ampla gama de pessoas. Esse cuidado é essencial para que cada pessoa possa perceber a informação e os elementos da interface disponíveis e compreender a informação e o que pode ser realizado e, então, operar o software. Tá? Então, aqui está colocado o endereço, tá? Da página do DOSVox. Vocês podem ir lá e baixar o DOSVox, tá? Caso vocês queiram ver como ele funciona, tá? É um projeto que funciona desde os anos 90 e tem tido sua atualização. Aqui o endereço, tá? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do DOSVox, tá? E aqui a tela de apresentação do DOSVox, tá? Já inicializando e ele começando a falar com vocês. Aí na Faculdade de Educação, há 10 anos atrás, eu tive a experiência com o André, que é um dos nossos alunos cegos. Ele foi um aluno cego, hoje ele é um professor cego, ele é um pedagogo cego, que se dedica às questões que envolvem a cegueira e o seu ensino, e os aspectos que envolvem o ensino do uso do computador. Eu juro que eu me senti cego na posição dele quando eu vi ele conversando e passando os comandos pelo DOSVox. Tá? Eu percebi naquele momento que quem era a pessoa com deficiência era eu, tá certo? Que não conseguia fazer a leitura e sequer entender e compreender o DOSVox, tá? Então, foi uma experiência interessante. Depois nós comentamos isso no debate que nós fizemos após as apresentações presenciais, tá? Outro que é interessante para pessoas que têm deficiência visual é o guia de rodas, tá?
que é esse app para iOS e Android, tá certo? Que permite trabalhar e reconhece esses locais. Avalie pesquisas locais com acessibilidade, restaurantes, bares, hotéis, lojas, entre outros. Tá? O Be My Eyes, tá certo? Que foi considerado o melhor software de ajuda aos deficientes visuais. Foi um recurso excepcional. Também ele é aplicado, disponível a iOS e o Android. Tá? E aqui seria a hora do primeiro intervalo. Tá? Mas a gente poderia já ir avançando. Uma outra questão é o investimento em educação no Brasil. Como ele caiu 56% nos últimos 4 anos, e veja que eu fiz essa transparência em 2019, entre 2019 e 2020, ele diminuiu 11,3 bilhões de reais para 4,9 bilhões de reais, sem contar o deságio do dólar, que o dólar ali naquela época valia mais ou menos R$ 2 e atualmente o dólar ele vale, tá, R$ 5 e pouco, R$ 5,4, R$ 5. Tá? Então, se a gente pensar nesse deságio, é muito mais que 11,3 bilhões de reais. Tá? E a projeção de lei orçamentária desse ano, do ano 2019 foi no valor ainda menor, tá certo? Isso tudo também prejudica os projetos de acessibilidade, tá? Por quê? Porque o Brasil ele corre atrás dos seus prejuízos na educação, muitas vezes abandonada por vários políticos. Mas é inegável que o acesso à educação básica cresce, por um outro lado, a cada ano, né? Para se ter uma ideia, em 1970 para cá, o número de estudantes de 4 a 17 anos nas instituições de ensino subiu 48% para 94,2%. Mas pensando já mediante a Covid, tá? A gente deve ter tido uma evasão nos últimos 2 anos surpreendentes na educação básica. Tá? Há projetos, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo e até aqui mesmo em Fortaleza, onde as pessoas estão caçando os estudantes mediante a pandemia. Estão caçando os estudantes nas suas casas. Tá? Certos pais, nas redes pública e até privada, ou já optaram por não fazer disciplina nesse ano, no momento em que a pandemia estava mais pesada do que tudo. Tá? De acordo com o Ministério da Educação, há 2 anos atrás, existiam 2,5 milhões de crianças fora da sala de aula. Isso sem a pandemia de Covid, imagine com a pandemia, né? Para o Organizador das Nações Unidas, da ONU, o Brasil deveria investir em torno de 10% do seu produto interno bruto em educação até 2024. Mas pense que o nosso PIB, tá? Sem a pandemia, tá? E imagine agora com a pandemia. Atualmente, a condição sem pandemia, 6,6% era um investimento. E esse ano o governo federal investiu 3,2 bilhões ao Ministério da Educação, valor 40% menor se comparado a 2017. E aí eu digo, o presente e o futuro parecem sombrios, né? Então, várias equipes, como, por exemplo, a equipe desse software de acessibilidade, o KD, aplicativo para ajudar
deficientes visuais encontrar objetos do cotidiano. Está disponível em iOS e Android, tá? Então, por exemplo, as equipes desse software, tá? Eu não sei se chegou a terminar, mas eles tiveram corte de bolsas e redução de pessoal para o desenvolvimento, tá? Como, por exemplo, o amplificador de som, filtra, aumenta e amplifica o som ao redor e no dispositivo. Coloca em alto, médio e baixo para pessoas com audição reduzida, tá? Esse foi um software que ele quase que saiu de linha, tá certo? Porque tiveram que fazer cortes em várias bolsas de estudantes que trabalhavam no desenvolvimento desse recurso, tá? O Citamobile, tá? O Citamobile salva os acessos rapidamente de ônibus e linhas favoritas e ajuda a programar sua viagem. Origem e destino, verificando os horários em tempo real. Ajuda a encontrar os pontos de parada mais próximos e de você, tá? Então, ele trabalha com geolocalização, tá certo? Para pessoas surdas e cegas, tá certo? Esse também foi um recurso que perdeu pessoas e eles tiveram que se tornar uma empresa, tá? Como esse aplicativo Língua de Sinais para Iniciantes, tá? Então, eles foram incentivados a se tornar empresa para sair da universidade, tá? É um aplicativo iOS, Android, tá? Que é realmente um guia para quem inicia a aprender a língua de sinais, tá? Ou esse HandTalk, também ele funciona como um tradutor de texto ou voz para a língua de sinais, tá? Então, ele tem ainda o Avataruco, né? Que funciona em Libras e ASL, tá? E então, esses são alguns exemplos de recursos que estão associados à ideia da acessibilidade. O YourStream, tá? Ele faz transmissão em tempo real, em qualidade de transmissão web, de tecnologia em audiodescrição. É um serviço de audiodescrição que, em acessibilidade, pois ele torna disponível no mercado para pessoas de deficiência visual. O áudio ele permite fazer a audiodescrição da tela de cinema sem perder, tá, o espaço para legendas e tudo mais, tá? Está aqui nesse endereço aqui. Esse aqui é o rapaz que desenvolveu, nem eu lembrava o nome dele, mas não estou lembrando agora. Ele teve que fazer uma empresa para continuar com esse software. Ele desenvolveu esse software na universidade e teve que ir para o espaço público porque não financiaram a bolsa para o projeto dele, tá? O Atcine é outro que teve o mesmo destino, tá? Torna o cinema acessível porque permite às pessoas cegas escutarem a audiodescrição do filme, sem interferir com o áudio de outros espectadores. Permite aos surdos ver a legenda e linguagens gestuais através de óculos especiais ou em seu smartphone. Graças a essa possibilidade, é incentivado a exclusão, o lazer compartilhado e o acesso para a igualdade da cultura para todos. Quem fala isso é o Ricardo Shimuskai, desenvolvido pela Universidade Carlos III de Madrid e pelo Sofit Lab, tá? Para iOS e Android. Tá? Aqui está o endereço
de acesso a este recurso. Tá? Alguma pergunta, gente, ou a gente pode avançar por aqui? Algum questionamento? Um questionamento? Vocês podem escrever pelo chat. Tudo ok, gente? Tá? Vocês estão compreendendo a situação que nós temos na atualidade? Ok, professor. Não entendi. Não entendi. Tá? E agora vamos falar sobre legislação um pouco, né? Marcos legais, eles são importantes porque eles obrigam a gente a pensar nas situações reais. Então, aqui eu estou mostrando a Lei 10.098, de 19 de dezembro do ano 2000. Então, essa lei, ela trata das barreiras na comunicação e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, ou atitude, ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão e o recebimento da mensagem e da informação por intermédio de sistemas de comunicação e tecnologia de informação. Tá? O teletipo, por exemplo, que é essa tecnologia que vocês estão vendo na foto, é um sistema que foi baseado em texto para comunicação telefônica com um ouvinte em um terminal próprio lá pelos anos 2000. Tá? Hoje em dia ele nem sequer existe mais, tá? Mas era um recurso que existia naquela época. Tá? Dos princípios fundamentais do artigo 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissociável dos estados e municípios, Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Então, só esses dois itens aqui já são suficientes para pensar em acessibilidade. Tá? E isso aqui é o acesso à nossa Constituição, falando dos marcos legais. O título primeiro é esse. Tá? Voltando à Lei 10.098, 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais a critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e de outras providências. Dá para ver, tá? Um pequeno erro aqui, né? Pessoas portadoras de deficiência, tá? Como se a pessoa ela portasse uma deficiência como uma camiseta, né? Que eu pudesse, a hora que eu quisesse, tirar aquela camiseta, tá? Tirar aquela deficiência, tá? Com certeza isso é influência pessoal do PSDB e do PMDB na escrita da lei, tá? O artigo 1º estabelece, ou melhor, essa lei estabelece norma geral e critério básico para a promoção da acessibilidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nas vias públicas, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Então, essa lei, apesar da limitação do portador, né, que hoje nós não falamos pessoas portadoras de deficiência, nós falamos pessoas com deficiência, tá? Ela, vamos dizer assim, ela coloca na norma geral da legislação, e quando a gente coloca no direito norma geral, tá? A gente está falando de algo que serve para toda pessoa que faz parte do processo da cidadania no Brasil. Tá certo?
ainda na Lei 10.098, de 19 de dezembro, a parte primeira fala sobre a acessibilidade, possibilitando e as condições de alcance para a utilização com segurança, autonomia de espaços mobiliários, equipamento urbano, edificações, transportes, informação, comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Falando no 2, sobre as barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social das pessoas, bem como o gozo da fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outras, classificadas em, tá? Barreiras urbanísticas existentes nas vias e nos espaços públicos, privados, tá? Abertos ao público e ao uso coletivo. Então, essas são imagens que outros professores compartilharam comigo e com outros professores, que são exemplos contrários às barreiras urbanísticas. Tá? Aqui, tá? Como que um cadeirante ele poderia passar por esse espaço? Se não cabe sequer o espaço da cadeira de rodas, tá? Devido ao poste que ocupa local central. Tá? Eu sei que esse poste ele já foi retirado lá em São Paulo, tá certo? Aqui no Rio Grande do Sul, em que o pessoal se considera as suas calçadas super acessíveis. Isso aqui é uma escada de Porto Alegre, tá? Elas não foram removidas e nem serão removidas, tá? Deste local, tá certo? Ou ainda barreiras arquitetônicas como essa. Imagine que num prédio público nós temos, além da escada, que já é um entrave, temos a cadeira aqui como barreira arquitetônica, tá certo? As existentes nos edifícios públicos e privados. Ou ainda, né, esse ônibus maravilhoso que apresenta na porta um sinal para cadeirante e que sequer tem o elevador para subir um cadeirante. Tá? Então, essa situação é uma situação do estado da arte ainda. Tá? E aqui, pessoal, são algumas dicas sobre acessibilidade. Tá? Então, pessoal, um ótimo recesso, né? Um grande abraço e se preparem para as atividades práticas. O referencial, e aqui nós encerramos a apresentação de hoje. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Eu estou aqui, sou a capa do Batman, desde as 7 da manhã. E amanhã, tem 8 horas da manhã, temos ação de novo. Pessoal, coloquem os nomes completos e o número de matrícula de vocês.
Boa noite, professor. Bom final de ano. Bom fim de ano, né? Para vocês. Um bom Natal. E vamos voltar com o ano novo, todos nós no ânimo e no gás. Tá? E cuidado com a pandemia ainda, gente. Não acabou esse negócio. É só na cabeça de político que acabou. Tá bom, gente? Então, um abraço e que se inicie o recesso.